Olá pessoas, muito bom estar com cada um de vocês. Nós que estamos tratando aí com vocês, meus caros estudantes, segunda etapa, o terceiro semestre de nossos estudos. E a gente vem vindo numa toada bem interessante, porque falamos em aulas anteriores sobre fontes de energia. E você percebeu que boa parte dessas fontes de energia, elas servem para converter a energia, que é fonte, para a energia do tipo elétrica. Por isso que, na sequência, começamos a falar a respeito de alguns circuitos elétricos, até porque a gente precisa entender alguns aparelhos no nosso cotidiano, a forma que eles conseguem converter essa energia. Hoje, obviamente, é para que nós possamos, então, encerrar de vez esse assunto, porque a gente vai falar sobre a transformação dessa energia. Provavelmente, dentro das ciências, essa seria uma das leis mais importantes que nós temos atualmente. E quem começou exatamente o estudo desse tipo de transformação, né, não só da energia, mas da matéria, foi exatamente um químico francês do século XVIII para o século XIX. Vem comigo para a gente poder dar uma olhada. Muito bem, eis aí nossa aula. Eu falei para você sobre o físico, né? Antoine Laurent Lavoisier, não é? Todo mundo já ouviu falar nesse químico aí, né? De 1743 para 1794, portanto ele teve aí um tempo de vida aí mais ou menos breve, não é? Ele foi o descobridor das leis da conservação de massa, que mais tarde, obviamente, houve a extensão para as leis de conservação da energia, que é o que nos importa. Porque se a gente está falando de transformação da energia, a gente precisa entender a sua conservação, tá? O que Lavoisier havia enunciado? Disse ele o seguinte, meus amigos, minhas amigas, numa reação química que ocorre num sistema fechado, a massa total antes da reação é igual à massa total depois da reação. Bem tranquilo. Se eu tenho, por exemplo, uma reação química que envolve, por exemplo, cloreto de sódio diluído em água, eu tenho uma determinada massa desse tipo de molécula antes da reação começar. Depois que eu faço a mistura, mesmo que eu tenha ali uma transformação química, Lavoisier percebeu que a massa permanece exatamente a mesma depois da reação química ter ocorrido, tá? Obviamente, esse enunciado, ele acaba tendo outras roupagens, e é exatamente ela que nos importa. Dá uma olhada aqui. Outra forma de enunciar está escrito, numa reação química, a massa se conserva, porque não ocorre criação nem destruição de átomos. Os átomos são conservados, eles apenas se rearranjam. Os agregados atômicos dos reagentes são desfeitos e novos agregados atômicos são formados, né? E do ponto de vista aí, filosófico, que depois passou a ser realidade, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo então se transforma. Nós vimos em pleno século XX Albert Einstein perceber que existe uma relação íntima entre energia e massa, entre massa, matéria e energia. As duas coisas têm uma grande relação a ponto de uma ser igual à outra. Veja que curioso que Einstein conseguiu perceber. Massa e energia são a mesma coisa. Elas distam apenas uma da outra por conta aí de uma relação de conversão. É como se massa fosse energia que estivesse ali concentrada, condensada. Portanto, desse ponto de vista, a perspectiva de Lavoisier, ele vale não só para massa, mas também, no caso, para energia. Ou seja, energia sendo essa quantidade que existe no universo, que nós, seres humanos, manipulamos a todo momento, ela também se conserva. Até hoje na ciência, ninguém conseguiu provar o contrário. E olha que eles vêm tentado. Em outras palavras, a energia, meus amigos e minhas amigas, não pode ser destruída, não pode ser criada. Ela só pode ser
transformada. E é exatamente esse tipo de transformação que a gente vai verificar na aula de hoje, tá bom? Dá uma olhada aqui comigo. Então, a transformação principal que a gente está mirando para essa aula é a transformação da energia elétrica em outro tipo de energia. Porque, veja, nas aulas passadas, como eu havia falado em nossa introdução, eu disse para vocês que as fontes de energia estavam aí para poderem ser convertidas em energia elétrica. E o contrário, quem é que faz? Quem é que vai fazer dentro de um circuito elétrico a volta? Ou seja, a transformação da energia elétrica em energia, aí pode ser mecânica, térmica, sonora, luminosa e por aí vai. Volta para mim. Nesse caso, pessoal, a gente quer olhar de perto qual que é a transformação que nós vamos ter aí nos receptores e nos resistores, tá? Que são aqueles elementos de circuito que vão converter energia elétrica em outro tipo de energia. E acreditem em mim, essas energias, essas conversões, elas estão em nosso cotidiano. Ou vai dizer que você nunca viu o seguinte, vem comigo. Vai dizer que você nunca nem viu uma torradeira. Olha, lá em casa eu também não tenho torradeira, mas eu sei para que ela se presta, tá? Obviamente, ela não serve apenas para poder a gente alegrar o nosso café da manhã com um pãozinho tostado com manteiga, quem sabe um ovo por cima. Olha só que delícia! Quem tiver com fome pode ficar com mais fome ainda, porque nesse caso aqui, a torradeira, ela utiliza a energia elétrica para poder convertê-la em energia térmica, que a gente chama também de calor, tá? Então é isso que faz. No fundo, quando eu tenho uma torradeira comigo, eu faço essa conversão porque uma torradeira como aquela possui em si uma resistência. Você sabe que resistência acaba que quase integralmente transformando a energia elétrica em energia térmica, não é? Então, se eu entro com 100 joules de energia elétrica, por exemplo, usando aí joules como unidade de energia, uma parte dessa energia, a maior parte, né, sei lá, 99 joules, vai ser para poder esquentar, aquecer a resistência, que por sua vez passa esse aquecimento para o próprio pão, que vai torrar naquele momento, tá? Então a energia foi transformada de elétrica para calor, ou o que você chama de energia térmica. Mas não só, temos outros. Vem comigo aqui. Para além, obviamente, desse tipo de transformação, a gente pode falar dessa daí, que inclusive Thomas Edison, ele acabou então sendo um dos pioneiros, né? Que é quando a gente faz com que a energia elétrica, ela torna-se energia luminosa. Gente, nessa lâmpada aqui, o procedimento é o seguinte, veja, essa lâmpada que está mostrada, ela é antiga. Normalmente a gente não utiliza mais dessa lâmpada porque a eficiência dela não é boa. A gente utiliza bastante em nossos lares as lâmpadas de LED, tá? Aliás, aproveitando aqui para poder lhes ajudar, se você tiver ainda uma lâmpada como essa na sua casa, você tem o direito de ir em qualquer posto da Equatorial. A Equatorial é a nossa fornecedora de energia, nossa distribuidora, perdão, de energia aqui em Goiás, tá? E fazer a troca gratuitamente por uma lâmpada mais econômica, tá? Porque essa lâmpada, como eu dizia, funciona o seguinte: entra aqui na lâmpada energia elétrica, sei lá, 100 joules de energia elétrica está entrando. A gente não usa joules para energia elétrica quando vai medir, não. Normalmente usa o quilowatt-hora. Mas eu vou usar os joules aqui para não nos confundir, tá? Então, a energia entra e ela aquece muitíssimo esse filamento aqui, gente. Esse filamento, ele é de um material, de um metal chamado de tungstênio. Isso aquece-se de um tanto que pode chegar a 3.000 graus Celsius. Veja a temperatura brutal que é utilizada. É por causa desse aquecimento que eu tenho um efeito luminoso. Tanto é que, por exemplo, dos 100 joules que estava lá, mais ou menos 80 joules vai servir só para esquentar.
E 20 joules serve para poder iluminar. Ou seja, eu sei que aqui o que eu quero é transformar a energia elétrica em luminosa, mas eu também tenho aqui, gente, ó, aquecimento, ou seja, calor, aquecimento, agora sim. Tá? Eu tenho aqui o calor envolvido. Quando eu uso uma lâmpada de LED, eu não tenho esse aquecimento todo. A maior parte da energia que está entrando vai servir realmente para iluminar, tá? Mas uma lâmpada como essa, que é uma lâmpada aí, que a gente chama de bulbo, ou então, né, lâmpada incandescente, o pessoal conhece aí, é mais ou menos uma relação assim que acontece. Mas perceba, a energia se conserva. Entra 100 joules, se eu somo 80 mais 20 que saiu, eu tenho de novo 100 joules. A energia realmente se conservou. Isso acontece em tudo, tá? Aqui em cima, quando eu falei para você da torradeira, se fosse permitido você observar a resistência da torradeira, você ia perceber que a resistência ia assumir um tom avermelhado. Portanto, nem tudo está virando energia térmica. A maioria está, é verdade. A outra parte da energia está virando também luminosa, porque ele está esquentando de um tanto, né, a resistência, que é o metal que está lá dentro, que acaba aquecendo, tá? Acaba aquecendo. Que dizer, então, das famosas aí batedeiras, liquidificadores? Todos eles vão converter a energia elétrica em energia de movimento, que a gente chama também de energia mecânica, tá? Detalhe, se entra aqui, olha só, se entra aqui 100 joules de energia elétrica, mais ou menos aqui, uns, sei lá, tô chutando agora, tá? Uns 65 joules serve para energia mecânica. Vou colocar aqui para você não esquecer, energia mecânica. Ué, professor, mas para conservar eu preciso de mais 35 joules, é verdade. Sabe o que acontece com esses 35 joules? A batedeira esquenta, ela vira, essa outra parte da energia, é energia de aquecimento, é calor. Você está percebendo uma constante em todos esses aparelhos aí? Parte sempre vai virar calor. Parte da energia que está entrando aí sempre vai servir só para esquentar. É óbvio que numa batedeira dessa, você não aproveita esse aquecimento. O que você quer é que as hélices da batedeira, elas possam rodar, tá bom? Mesma coisa acontece com aquela radiola antiga do vovô. Se você ligar na tomada, imagina que você tem 100 joules de novo de energia elétrica, tá? Desses 100 joules aqui de energia elétrica, mais ou menos aí, vamos contar, uns 45 joules vira energia sonora. Sonora, tá bem? Os outros, né, nesse caso aqui, 55 joules, tá virando, olha só que novidade, calor. Os componentes aí da radiola, elas acabam, então, fazendo com que ele atinja um aquecimento também, tá? Todo circuito elétrico, todo equipamento que nós tivermos, sempre vai ter conversão de energia, mais ou menos dessa maneira que colocamos. Mesmo os mais tecnológicos, como por exemplo aí para nós, né, os nossos smartphones, para quem possui os aparelhos celulares, tá? Você vai ficar agora com o seguinte questionamento, que eu gostaria muitíssimo que você tentasse, então, fazer. Imagina o seu celular. Quais são os tipos de transformação de energia que estão envoltas nesse aparelho, que o celular consegue fazer, não é? Então eu pego um aparelhinho como esse daqui, ele é alimentado por uma bateria elétrica de corrente contínua, uma bateria de lítio. Nesse caso aqui, um aparelho desse vai transformar a energia elétrica da bateria em quê? É isso que eu gostaria que vocês pensassem e dassem uma resposta aí entre vocês mesmos, tá bom? Porque o professor Francisco vai ficando por aqui. Espero que você tenha aproveitado bastante as falas, o que nós conhecemos aqui a respeito da transformação da energia. Aula próxima, a intenção é que a gente teste esses conhecimentos com alguns exercícios que eu quero fazer junto de você, tá?
Obrigado por nos acompanhar, obrigado pelo carinho e principalmente pela paciência. Nunca se esquecendo, meus amigos e minhas amigas. Tamo junto, um abraço, até logo.